Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de São Tiago Maior, um dos 12 apóstolos de Jesus, que foi martirizado por causa do seu testemunho do Evangelho. Ele foi um dos primeiros a seguir Jesus e um dos mais próximos dele junto com Pedro e João. Ele esteve presente em momentos importantes da vida de Jesus, como a transfiguração e a agonia no Jardim das Oliveiras. Ele também foi um dos que pediram a Jesus um lugar de honra no seu reino, sem saber o que isso implicava. Jesus lhe disse que ele beberia do seu cálice, ou seja, que ele participaria do seu sofrimento e da sua morte. E assim foi. Tiago foi o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue por amor a Cristo e à sua igreja. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o sentido do seguimento de Jesus e do serviço aos irmãos. Não se trata de buscar prestígio, poder ou glória humana, mas de se entregar totalmente à vontade de Deus, que nos chama a ser seus filhos e seus colaboradores na obra da salvação. Não se trata de fugir das dificuldades, das perseguições ou da morte, mas de enfrentá-las com fé e esperança, sabendo que Deus nos dá a sua graça e o seu poder para vencermos o mal e ressuscitarmos com Cristo. Não se trata de ser servido, mas de servir como fez Jesus, que veio para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Seja servo fiel de Deus e dos irmãos, pois Ele te dará a coroa da vida. Primeira leitura. Deus manifesta o seu poder em nossas fraquezas. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda a parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio e, por isso, falei, nós também cremos e, por isso, falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, São Paulo nos ensina que somos vasos de barro que trazem um tesouro precioso, o conhecimento da glória de Deus em Cristo. Esse tesouro não é nosso, mas de Deus, que nos escolheu para sermos seus instrumentos no mundo. Por isso, não devemos nos gloriar em nós mesmos, mas em Deus, que nos dá a sua força para superarmos as tribulações que enfrentamos por causa do Evangelho. São Paulo experimentou na própria carne as aflições, os apuros, as perseguições e os abatimentos que acompanham a pregação da palavra. Mas ele não desanimou nem desistiu da sua missão. Ele confiou em Deus, que o ressuscitou com Cristo e o fez participar da sua vida. Ele também reconheceu que tudo isso era por causa dos coríntios, para que eles recebessem a graça de Deus e dessem graças a Ele pela sua obra maravilhosa. Nós também somos chamados a ser testemunhas do Evangelho no meio do mundo, mesmo quando isso nos custa sofrimento ou rejeição. Não podemos nos deixar abater pelo desânimo ou pelo medo, mas devemos confiar em Deus, que nos sustenta com o seu Espírito e nos promete a ressurreição. Ele nos dá a sua graça para que possamos ser servos fiéis e generosos, que não buscam o próprio interesse, mas o bem dos outros. Assim, contribuímos para a difusão do reino de Deus e para a glória do seu nome. Salmo responsorial. Deus transforma o nosso pranto em alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, e encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes e cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. O Salmo responsorial de hoje nos faz recordar as maravilhas que Deus fez pelo seu povo, quando o libertou da escravidão do Egito e o trouxe de volta do exílio na Babilônia. Foram momentos de grande alegria e gratidão, que fizeram os pagãos reconhecerem o poder de Deus. O povo de Deus experimentou na sua história a fidelidade e a bondade de Deus, que não o abandonou nas horas difíceis, mas o socorreu e o restaurou. O Salmo também nos faz pedir a Deus que mude a nossa sorte, como fez com o seu povo antigamente. Nós sabemos que a vida nem sempre é fácil e que muitas vezes passamos por provações, angústias e lágrimas. Mas não perdemos a esperança, pois confiamos na promessa de Deus, que nos garante a vitória sobre o mal e a morte. Ele é capaz de transformar o nosso pranto em alegria, como fez com os que semeavam chorando e voltavam cantando com os seus feixes. Nós também somos chamados a semear a palavra de Deus no mundo, mesmo quando isso nos custa sacrifício ou incompreensão. Não podemos nos deixar levar pelo desespero ou pela indiferença, mas devemos esperar em Deus, que nos recompensa com a sua bênção e nos faz colher os frutos da nossa fidelidade. Ele nos dá a sua alegria para que possamos ser servos felizes e contagiantes, que não se cansam de fazer o bem e de louvar o Senhor. Evangelho. Deus nos chama a servir como Jesus serviu. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem, no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus, então, respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o caminho do verdadeiro discipulado, que é o caminho do serviço humilde e do amor sacrificial. Ele repreende a ambição dos filhos de Zebedeu e de sua mãe, que queriam um lugar de destaque no seu reino. Ele lhes diz que não sabem o que estão pedindo, pois não compreendem o mistério da sua paixão e da sua glória. Ele lhes pergunta se podem beber do seu cálice, ou seja, se estão dispostos a sofrer com ele e por ele. Eles respondem que sim, sem saber o que isso significa. Jesus lhes diz que eles beberão do seu cálice, mas que não cabe a ele conceder os lugares à sua direita ou à sua esquerda, mas ao Pai, que os preparou para aqueles que ele escolheu. Jesus também corrige os outros discípulos, que ficaram irritados com os 2 irmãos. Ele lhes ensina que no seu reino não deve haver disputa por poder ou autoridade, mas sim serviço e doação. Ele lhes dá o seu exemplo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Nós também somos chamados a seguir Jesus no caminho do serviço humilde e do amor sacrificial. Não podemos nos deixar seduzir pela vaidade ou pela soberba, mas devemos imitar Jesus, que se fez servo de todos. Ele nos ensina que a grandeza no seu reino não se mede pelo prestígio ou pela honra humana, mas pela capacidade de se entregar aos irmãos, especialmente aos mais necessitados.
Ele nos dá a sua vida para que possamos ser servos livres e solidários, que não buscam o próprio proveito, mas o bem comum. Queridos irmãos e irmãs, terminamos aqui as nossas reflexões sobre a liturgia de hoje. Que elas nos ajudem a viver melhor o nosso compromisso cristão no mundo, que elas nos inspirem a seguir o exemplo de Jesus e de São Tiago, que se entregaram totalmente a Deus e aos irmãos, mesmo diante das dificuldades e do sofrimento. Que elas nos fortaleçam na fé e na esperança, sabendo que Deus nos dá a sua graça e o seu poder para vencermos o mal e ressuscitarmos com Cristo. Que elas nos animem a ser servos humildes e fiéis, que não buscam o próprio interesse, mas o bem dos outros. Que elas nos façam crescer no amor a Deus e ao próximo, como fez Jesus, que veio para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre no seu amor. Que São Tiago interceda por nós e nos proteja de todo o mal. Que a paz e a alegria do Senhor estejam sempre conosco. Amém. Sirva a Deus com amor e aos irmãos com generosidade.